Professor, qual é a página que tem água dos continentes? Ok, já está gravando. A página que a gente vai iniciar o resumo é na página 316. Tá bom, obrigada. Página 316, onde nós vamos iniciar o resumo. Gente, então mais uma vez, bom dia para todos, tá bom? Tendo em vista que alguns entraram depois. Para quem chegou agora, a gente vai, nesse primeiro momento, a gente vai realizar um resumo sobre o conteúdo da aula anterior, que é a água nos continentes. Depois nós vamos fazer a correção da atividade 324, lá do Organizar o Conhecimento, e depois faremos também a correção da página 436, que ainda não foi realizada. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha para mim. Ok? Então vamos lá. Na aula anterior, né, quando nós iniciamos lá a nossa aula, eu me lembro que eu fiz um questionamento, né, com vocês, por que o planeta Terra, muitas vezes ele é chamado de planeta azul ou até mesmo planeta água, né? Isso tem até uma música, né, planeta água. E essa denominação é porque, nós vimos na aula anterior, que aproximadamente 70, 71% da superfície terrestre é coberto por água. Então, resta apenas aproximadamente 30%, na qual é onde está presente as formações vegetais, as cidades, tá bem? A outra parte da superfície terrestre, que não está coberta por água, tá bom? E nós vimos que essa água, ela está presente, né, aqui no planeta Terra, ela está presente nos rios, né? Nós falamos também sobre os rios perenes, sobre os rios temporários, na qual, por exemplo, deixa eu perguntar para vocês, quem é que lembra o que é um rio perene? Quem vocês lembram? Pessoal, quem é que lembra o que é um rio perene? É o rio fechado? Não, o rio fechado não. Aí você está se referindo a um tipo de mar que é fechado. Os mares aqui são fechados, abertos, interiores. Veja só, os rios perenes são aqueles rios que nunca secam. Por exemplo, o rio Amazonas, o rio São Francisco, são rios perenes, ou seja, são rios que têm água o ano inteiro. E nós falamos também sobre os rios temporários. O nome já está dizendo, temporário, ou seja, ele só tem água no período chuvoso. Por exemplo, o rio Capibaribe. No período chuvoso, ele tem água. No período não chuvoso, ele seca. Sim? Ô, professor, então, já que o planeta Terra ele tem 70% de água e 30% de terra, por que não é planeta água e por que é planeta Terra? Veja, eu comentei com vocês na aula anterior. Quando a gente fala que 70% da superfície da Terra está coberta por água, nós estamos falando apenas da superfície terrestre. Porque, veja só, como você falou, por que não chamá-lo de planeta água? Veja, se a gente pegar a massa da Terra, ou seja, a quantidade de terra que existe, de rochas, de solo, ela é muito superior à quantidade de água que existe na Terra, tá bom? Porque a água, os 70% que a água cobre é apenas da superfície. Mas, por exemplo, quando você chega no fundo do oceano, no sentido do interior da Terra, ali vai ser o quê? Vai ser só rocha. Entendeu? Então, quando a gente pega a massa, a quantidade de terra que existe, terra, solos e rocha, é muito superior à quantidade de água que existe no planeta Terra. Tá bom? Então, repetindo mais uma vez, apenas 70% da superfície, aqui onde nós estamos, que é coberto por água. Tá bom? Nós vimos também que essas águas elas podem ser encontradas em lagos, tá? Elas podem ser encontradas nas geleiras, tá bom? Por exemplo, nós podemos encontrar água
em vários estados físicos na atmosfera, no planeta Terra. Por exemplo, na atmosfera nós vamos encontrar no estado físico gasoso, nos rios, lagos, mares, oceanos, nós vamos encontrar água no estado líquido, e nas calotas polares, por exemplo, no hemisfério norte e hemisfério sul, no polo norte e polo sul, nós vamos encontrar a água no estado sólido. Tá bom? Então, mais uma vez, nós podemos encontrar água no estado sólido, físico e gasoso. Tá bom? Isso vai depender da área que a gente for analisar. Se for atmosfera, gasoso. Se for nas calotas polares, sólido. Se for rios, mares, oceanos, lagos, barragens, aí vai ser líquido. Tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Nós vimos na aula anterior também que os rios, eles são o quê? Os rios, eles são curso de águas doces. Tá bom? E onde é que a gente vai encontrar a água salgada? Nos mares e oceanos. Agora, nos rios, lagos, barragens, a gente vai encontrar água doce, tá bom? Agora, por que essa denominação doce? Porque, na verdade, a água não é doce, né? Na verdade, a água ela não é para ter cheiro, não é para ter sabor, não é para ter nada disso. A gente chama de água doce porque a quantidade de sais presente nessa água, ela é o quê? Ela é muito pouca, quando comparado, por exemplo, com os mares e oceanos, que são locais de água salgada. Tá bom? A gente viu também que essa água, ela serve, né, para muita coisa, tendo em vista que a água é essencial à vida, tanto vegetal quanto animal. E a água, ela é utilizada... Alguém perguntou alguma coisa? Ô professor, tem outro planeta? Tem outros planetas que tem água? Deixa eu ver aqui quem... Deixa eu mexer no meu áudio, porque eu não estou ouvindo tão bem. De repente pode ser o meu áudio. Quem estava falando, acho que é Maísa, né? Tem outros planetas que tem água, né? Veja só. Existem alguns estudos, né? Em algum momento existiu alguma especulação ali para a existência lá em Marte, tá bom? Mas até então, isso ainda não foi cientificamente, isso ainda não foi comprovado. Porque, veja só, se a partir do momento que você encontra água em qualquer outro planeta, sem ser o planeta Marte, qualquer outro planeta, logo pode haver o que ali? Pode haver vida, uma vez se houver água, tá bom? Mas cientificamente isso ainda não foi comprovado, a existência de água lá em Marte, tá bom? Quem perguntou foi Maísa? Foi. Ok, Maísa. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Ô, professor, Sim? na Lua não tem água, né? Não. Na Lua não. Podemos ir adiante. Fernanda, mais alguma pergunta? Não, era só isso mesmo. Porque quando mais perguntou de planetas, eu não sabia se ele estava se referindo à Lua também. A Lua, na verdade, a Lua ele é um satélite natural. Então, a Lua não é considerada como sendo um planeta. É um satélite natural. Ok? Ok. Então, veja só. Em nossa aula anterior, nós vimos também que a água, né, dentre tantas funções, tendo em vista, nós já vimos que ela é essencial para a vida, tanto vegetal quanto animal, ela é utilizada também, aqui, peraí, não está riscando aqui, cadê? Ela é utilizada na produção, na geração de energia. Por exemplo, a eletricidade que nós utilizamos na nossa região, ela vem de uma hidroelétrica. Não sei se vocês sabem, mas essa hidrelétrica ela tem o nome de Luiz Gonzaga, que está localizado aqui na bacia do... Eu digo aqui, mas está um pouco distante, na bacia do Rio São Francisco. Tá bom? Então, a eletricidade que nós utilizamos aqui em nossa região, ela é originada em uma hidrelétrica.
A água ela também é utilizada para navegação. Por exemplo, na região norte do Brasil, a gente tem a maior hidrovia presente aqui no Brasil. Por quê? Porque lá está presente o maior conjunto de rios, né? E são rios perenes. A gente já viu anteriormente que o rio perene é aquele rio que nunca seca, é aquele rio que sempre vai ter água. Então, isso possibilita, por exemplo, a navegação para o transporte tanto de pessoas quanto de mercadoria. E, mais uma vez, repetindo, é utilizado principalmente lá na região norte do país. É onde a gente tem lá o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, e também a maior bacia hidrográfica do mundo. Ok? Pessoal, alguma dúvida, um comentário? Não? Podemos ir adiante? Vamos lá? Então, veja. Nós vimos também que a água ela pode ser utilizada na irrigação de terras. Então, por exemplo, de repente, se você tem um açude, tem uma barragem, e até mesmo no período não chuvoso, você pode estar utilizando da irrigação, por exemplo, para plantar algum gênero agrícola. Pode ser um tomate, pode ser uma batatinha, pode ser um milho, pode ser um feijão, pode ser uma melancia. Tá bom? Então, perceba que a água, né, ela tem aí muitas funções. Não é à toa que ela é essencial, principalmente para nós, seres humanos. E ela é utilizada também para o lazer, não é isso? Por exemplo, eu vou falar algo aqui, mas eu acredito que nenhum de vocês gostam, tá? Por exemplo, piscina, ninguém gosta de piscina, né? Tomar banho de mar, ninguém gosta também, não é isso? Certo, pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Eu não. Eu gosto, professor. Gosta? Tá bom. Eu pensei que de repente meu áudio tivesse havido algum probleminha aqui, que eu não estava. Pensei que vocês não estavam me ouvindo. Ok, então vamos adiante. Veja só, na aula anterior nós falamos também, eu acho que eu tenho aqui uma imagem, nós falamos também sobre bacia hidrográfica. Então, veja só, nós vimos que uma bacia hidrográfica ela é um conjunto de rios, tá bem? E dentre esses rios, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o rio principal. Deixa eu só apagar aqui o que eu escrevi aqui, tá bom? Para não aparecer mais aqui. Então, vamos lá. Deixa eu pegar outra canetinha aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, esse rio aqui, ó, ele é o rio principal aqui, ó, no centro. Ele é o rio principal, tá bom? E esses que estão aqui ao lado, eles são o quê? Eles são os afluentes. Por exemplo, esse aqui, ó. São todos afluentes. Mas nós vimos também que uma bacia hidrográfica, além do rio principal, além dos afluentes, nós temos também os subafluentes. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um afluente. Por exemplo, esse daqui é um subafluente, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui é tudo subafluente aqui, ó. Aqui, ó. Então, mais uma vez, uma bacia hidrográfica é uma região composta por um conjunto de rios, tá bem? O rio principal, aí vai ter os afluentes, vai ter os subafluentes. Obviamente que todo rio tem sua nascente, não é isso? E também vai ter a foz, que é o quê? Que é o encontro da água desse rio principal com o mar, ok? Mas nós temos também outro elemento que ele é extremamente importante em uma bacia hidrográfica. Por exemplo, aqui, ó. Quem é que lembra como é o nome desse elemento aqui? Vamos lá, pessoal. Quem é que lembra da aula passada? Ninguém, gente. Ninguém lembra? Canal principal. Eu me lembro, só que eu não sei. Peraí. Canal principal. Não, o canal principal, na verdade, o rio principal é esse rio aqui, ó, do centro. Rede fluvial.
Não, a rede fluvial é todo o conjunto de rios aqui. Uma bacia hidrográfica. Oi? Uma bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica, na verdade, é toda essa área aqui. Veja só, esse conjunto, esse elemento que eu tô riscando aqui, ó. Nascente, professor. Não, nascente não. Vai ser os Bacia divisores. hidrográfica. Vai ser os divisores de água. Tá bom? Lembra que eu comentei na aula anterior que os divisores de água, ele é o quê? Ele é a parte do relevo de maior altitude. Então, por exemplo, toda a água que aqui foi interceptada, toda a chuva que aqui ocorrer, essa água ela vai escoar na direção do rio principal. Agora, por exemplo, a água que cair desse lado aqui, ó, ou seja, fora dessa bacia hidrográfica, ela já vai escoar para outra bacia hidrográfica, ou seja, ela vai escoar para outra área que lá também vai ter um conjunto de rios. Tá bom? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Podemos ir adiante? Vamos lá. Na aula anterior, nós falamos, e eu já comentei um pouquinho hoje, nós falamos sobre a bacia amazônica, não é isso? Nós vimos que a bacia amazônica, a bacia hidrográfica amazônica, ela é simplesmente a maior. Deixa eu só pegar meu celular aqui para me ver a hora. Nós vimos na aula anterior que a bacia amazônica, ela é simplesmente a maior bacia hidrográfica do mundo, tá bom? Lá está presente o rio Amazonas, né? Aí lá tem também o rio Solimões, tem o rio Negro, que na verdade, quando o rio Negro se encontra com o rio Solimões, aí a partir daí o rio ele passa a se chamar de rio Amazonas, tá bom? Aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu lembro que nós trouxemos, eu trouxe essa imagem aqui, ó. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, toda essa parte aqui é a bacia amazônica. E nós vimos na aula anterior, que a bacia amazônica ela não compreende apenas território do Brasil. Por quê? Se a gente perceber aqui, ó, o Brasil ele vem só, cadê aqui? Cadê o contorno do Brasil aqui? Ó? O Brasil vem até aqui assim, ó. Tá vendo? Ó? Aí daqui ele desce. Por exemplo, aqui é Bolívia, ó, Peru, Equador, né? Aqui, ó, Colômbia, Venezuela. Então perceba que a bacia do Amazonas, por ela ser gigante, ela compreende aí territórios de outros países. Então a gente pode afirmar que a bacia amazônica ela não é inteiramente brasileira, porque ela compreende território de outros países. Agora, por exemplo, isso a gente vai estudar, vocês vão estudar, se Deus quiser, só para o ano. A gente vai falar sobre bacias hidrográficas também no Brasil. Aí a gente vai perceber que a bacia hidrográfica brasileira, inteiramente nossa, inteiramente brasileira, ela é chamada de Tocantins-Araguaia, que vai estar localizado mais ou menos aqui assim, ó. Que vai pegar uma parte de Goiás, vai pegar o estado de Tocantins, tá bom? Mas isso aí para o ano, se Deus quiser, nós estaremos vendo isso. Seguindo adiante, deixa eu só trocar de posição aqui. Quando nós falamos sobre volumes dos rios, né? Por exemplo, quando eu falei sobre regime fluvial, eu falei para vocês que quando a gente fala em fluvial, nós estamos falando em rios. Tá bem? Então, por exemplo, regime fluvial. Nós estamos falando sobre os regimes dos rios. Agora, se a gente falar regime pluvial, aí nós estaremos falando sobre o regime de chuva. Tá bom? Então, cuidado para não confundir fluvial com pluvial. Fluvial igual a rio, pluvial igual a chuva. Tá bom? Seguindo adiante, aqui nós já comentamos, é isso? Que os rios perenes, eles são aqueles rios que nunca secam.
né? Por exemplo, o Rio Amazonas, o Rio São Francisco. E os rios intermitentes são aqueles rios que só têm água durante o período chuvoso. Por exemplo, o Rio Capibaribe. O Rio Capibaribe só tem água nele durante o período chuvoso. Passou o período chuvoso, o rio seca, tá bom? Ele é chamado de rio intermitente. E pode ser chamado também de rios temporários, tá bom? Intermitente ou temporário é a mesma coisa, ok? Na aula anterior, nós falamos também sobre os rios de planalto e sobre os rios de planície. E mais uma vez, a gente vai estar falando novamente aqui. Ó. Os rios de planalto, por exemplo, deixa eu pegar aqui um marca-texto aqui. Por exemplo, a gente pode imaginar, aqui, ó, a gente pode imaginar um rio de planície como sendo um rio semelhante a esse aqui que eu acabei de desenhar. Ou seja, o rio de planície, ele é um rio bastante suave. Ele não é um rio tão veloz. E o rio de planície, nós vimos que ele é ideal para a navegação. Né? Pode ser utilizado para outras funções também, por exemplo, a pesca, tá bom? Mas a navegação, ela é ideal nos rios de planície. Por quê? Porque são rios mais suaves. Agora, os rios de planalto, a gente pode imaginar um rio de planalto como ele sendo mais ou menos assim, ó. Ou seja, a declividade de um rio de planalto, ela vai ser bem maior. Por quê? Porque a nascente do rio de planalto, ela vai se dar, por exemplo, sobre uma grande serra, como é o caso, por exemplo, dos rios que estão presentes lá na área central do Brasil. Eles têm suas nascentes sobre o planalto brasileiro, então eles são o quê? Eles são rios de planalto. Por exemplo, o Rio São Francisco, ele nasce lá em Minas Gerais. O Rio São Francisco, ele é navegável, mas apenas uma parte ali, quando ele vem se aproximando já aqui do estado de Pernambuco. Mas, por exemplo, lá próximo de sua nascente, por ele ser um rio de planalto, nele não ocorre a navegação, tá bom? Agora, por exemplo, o Rio Amazonas, que é um rio de planície, aí sim ele é propício para a navegação, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Ok. Então, repetindo, nós vimos que o rio de planalto, ele é propício, por exemplo, para para a geração de energia, tá bom? Para a geração de eletricidade, o rio de planalto, e o rio de planície, ele é ideal para a prática da navegação. Ok? Gente, tranquilo até aqui? Podemos ir adiante? Sim, me confirme aí, por favor. Sim. Podemos? Sim. Então, vamos lá. Nós falamos também, né, sobre as geleiras. Né, e nós sabemos que as geleiras, elas estão, na verdade, presentes no Polo Sul e no Polo Norte. Mas a gente pode encontrar gelo também na parte mais elevada, na parte mais alta, por exemplo, de uma cadeia de montanha. Por exemplo, na Cordilheira dos Andes. Não sei se vocês já ouviram falar, chamada Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas que está presente aqui próximo do Brasil, está presente lá no Chile. Tá bom? Então, por exemplo, a 4, 5, 6 mil metros de altitude, nessas cadeias de montanhas, nós podemos encontrar lá gelo. Tá bom? Então, repetindo, as geleiras, o gelo, nós podemos encontrar tanto nos polos, norte e sul, como também na parte mais elevada das cadeias de montanha. Tá bom? Com relação aos lagos, né, acredito que não há nenhuma dúvida para vocês. Por exemplo, a gente pode considerar, como o texto trouxe aqui, ó, açudes, barragens, nós podemos considerar como sendo lagos. Sim?
Falta 6 minutos, coloca o nome agora só a terceira aula. Não, coloque agora não. Só um minutinho que eu autorizo para vocês colocarem, tá bom? Tá. Só um minutinho. Nós falamos também na aula anterior sobre as águas subterrâneas. E nós vimos que a água subterrânea, a gente tanto tem os aquíferos livres, que são os lençóis freáticos, aqui, ó, lençóis freáticos, como nós temos os aquíferos confinados. Ou seja, esses aquíferos confinados situam-se em camadas mais profundas entre rochas. Então, mais uma vez, vamos imaginar um aquífero como sendo um gigante reservatório de água, só que no subsolo. Então, esse aquífero ele pode ser confinado, ele pode ser parado, tá bom? Um reservatório lá parado, como se fosse uma cisterna. Você coloca a água lá e ela fica parada. Mas também tem os aquíferos livres, que são quem? Que são os lençóis freáticos. Ou seja, o lençol freático, ele é como se fosse um rio em movimento, só que no subsolo. Então, mais uma vez, nós podemos imaginar o lençol freático como sendo um rio, só que aonde? Só que no subsolo. E esse lençol freático ele está se movimentando, tá bem? A água ela está sempre escoando da parte mais alta para a parte mais baixa, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui? Não? Podemos ir adiante? Não. Sim. Então, quando for no nosso segundo momento, aí a gente vai estar realizando a correção da atividade da página 324, lá da parte do, deixa eu só confirmar aqui, lá da parte do organizando na verdade é organizar o conhecimento, tá bom? Então, no nosso segundo momento, nós estaremos fazendo a correção dessa atividade e também da página 436, ok? Pessoal, deixa eu liberar aqui o bate-papo para vocês colocarem o nome de vocês. Ok, pessoal, o bate-papo está liberado, tá bom? Então, coloque lá o nome de vocês. Ok? Professor, quem já colocou pode sair? Pode, quem já colocou pode sair. Pessoal, só lembrando que a gente retorna, né, isso de 8h50, tá bom? Retornamos de 8h50 e lembrando, é o mesmo link, tá bom, pessoal? Mas eu coloco lá o lembretezinho lá no grupo de vocês, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Na próxima aula, o senhor vai fazer a página 324, é? Isso, a gente vai realizar a correção, tá bom? Da página 324 e também da página 436. Ok? Tá. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Pessoal, todo mundo já colocou o nome? Sim. Ok. Pessoal, quem colocou o nome pode sair, tá bom? Nos encontramos daqui a pouco de 8h50. Ok? Deixa eu só ver aqui. José Luiz do Nascimento, você está me ouvindo? José Luiz do Nascimento, você está me ouvindo? Lucas Marinho, está me ouvindo? Lucas? Ok. Emily Nayara, está me ouvindo? Emily, consegue me ouvir? Ok. Pessoal, Lucas, Stephanie
e Emily, vocês já colocaram o nome já no bate-papo, foi isso? Tá bom, gente? Então eu vou encerrar aqui, tá bom? A gente retorna de 8h50. Tá bom, pessoal? Então, tchau, tchau. Até daqui.